Então, o que que seria o trauma, na verdade, né? Trauma é toda situação que você passa que ultrapassa o seu limite de suportabilidade. É como se fosse uma camisa de força que te aprisiona no tempo e no espaço, de quando aqueles eventos aconteceram lá no passado. E aí o nosso cérebro não consegue identificar que já se passaram muitos anos, que eu cresci, que eu sou adulto, que aquela situação não está acontecendo mais. Então o cérebro entende como se a gente estivesse ainda lá nos meus 5 aninhos de idade, quando, por exemplo, eu passei por uma situação de abuso físico, ou quando eu estivesse lá nos meus 10 aninhos de idade, quando eu passei por uma situação onde meu pai sempre chegava alcoolizado em casa, brigava, né, ou machucava minha mãe. Então, assim, exemplos, né, dando esses exemplos para vocês. Então, o cérebro, ele não consegue desligar, ele fica o tempo todo ligado, e se alguma pessoa, por exemplo, falar num tom um pouquinho mais alto, ele assistir um filme, ver uma briga, uma confusão, ou ele ouvir algum ruído do portão abrindo, né? Isso pode reativar essas memórias de trauma. E às vezes a pessoa, ela fica ou mais irritada, ou ela fica com medo, ela fica ansiosa, né? Algumas pessoas ficam mais agressivas. Então, são situações atuais externas, que a gente chama de disparadores, que reativa essas lembranças desses traumas. Muitas vezes esses traumas é como se eles ficassem guardadinhos aqui, ó, nessa parte aqui do cérebro, essa parte mais instintiva, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais qual que é a função dessa parte, né? Além de nos proteger do perigo, de sobrevivência, ela também é responsável pelos processos de fome, sede, descanso, prazer, das funções básicas da vida. Por isso que uma pessoa traumatizada, essa parte do cérebro fica prejudicada, a pessoa começa a ter insônia, a pessoa começa a apresentar quadro de ansiedade, ela sente dificuldade para respirar, porque essa parte aqui é que comanda também o processo da respiração, que é algo mesmo, né, involuntário. Então, essa parte ela é responsável por tudo isso, essa parte aqui que nós chamamos de subcórtex. Então, tudo isso fica sendo prejudicado, a pessoa fica com dificuldade de respirar, fica uma respiração mais aqui curta, superficial, né? Aparece a ansiedade, um grau de ansiedade é normal, é importante para a gente conseguir lidar com as dificuldades, com as coisas do dia a dia, para a gente funcionar bem, para darmos conta das nossas obrigações, mas o problema é quando essa ansiedade fica em demasia, e ela vai cronificando, e essa ansiedade em demasia, ela vai causando muitos problemas para a nossa vida, porque começa a produzir, nosso cérebro entende que a gente está correndo perigo, ele não compreende que já se passaram muitos anos, que agora eu cresci, eu posso me proteger, eu posso buscar ajuda, eu posso me defender, ele entende qualquer situação aqui do meio, que seja um pouquinho diferente, ou que seja similar, ou que lembre aquela situação do passado, como uma ameaça. E aí ele fica alerta e vigilante o tempo todo, como se fosse um soldado que fica o tempo todo ali alerta e vigilante. Então, na verdade, o trauma é como se fosse essa camisa de força, que coloca a pessoa numa situação de imobilidade. Algumas pessoas sentem mais, algumas pessoas sentem menos. Depende muito do que a pessoa viveu, qual foi a faixa etária, né? Se aquilo foi muito intenso para a pessoa, se a pessoa é mais sensível. Obviamente que o trauma, quando a pessoa é exposta durante um período muito longo, ela fica uma pessoa mais sensível, como se fossem feridas que não cicatrizam. A única ferida que não cicatriza é a ferida do trauma, ela não cicatriza sozinha. Para algumas pessoas, sim, às vezes passa por perdas significativas, mas ela consegue superar aquela dor, ela consegue seguir em frente, ela consegue funcionar bem na vida, mas uma boa parte das pessoas não, elas não conseguem funcionar bem na vida. Às vezes a pessoa não consegue ir ao mercado, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de ir ao banco, né? E fazer uma transação no banco, às vezes a pessoa tem dificuldade de socializar, aquela timidez excessiva, exagerada,
né? Muitas vezes a timidez excessiva, exagerada, ela está muito ligada a traumas. Algumas pessoas começam a usar, né, álcool, drogas, né, o abuso de substâncias como forma de aliviar a dor desse trauma, aliviar esse sofrimento. Algumas pessoas podem se automutilar, começar a se cortar, a provocar uma dor física para aliviar essa dor psicológica do trauma, para eu poder tentar me esquecer daquilo. Então, as pessoas, é o que a gente chama de dissociação. Eu tento banir isso da minha consciência, guardar lá no fundo do baú. Vamos imaginar que o baú é essa parte aqui, mais primitiva do cérebro. Então, eu guardo lá no fundo do baú, porque eu não quero pensar nisso. Mas só o fato de eu não querer pensar nisso não é suficiente, porque de quando em quando, essa emoção, esse sentimento, essa sensação física, eu sempre estou ansiosa e não consigo entender, eu sinto uma coisa como se tivesse uma bola de fogo no meu peito, alguma coisa apertando, ou, um frio na barriga, ou um vazio interior, né? E as pessoas não conseguem entender por que elas sentem isso, porque elas não conseguem associar com as lembranças lá de sofrimento. Mas não lembrar não é algo voluntário, é involuntário, é uma tentativa do meu psiquismo de me proteger daquela dor. Mas, de quando em quando, essa dor vai escapar, porque ela vai vir em forma. É o corpo se lembrando daquilo que minha consciência não se lembra, seja através de uma sensação corporal, de um comportamento. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa falou comigo, esbarrou ali em mim, eu fiquei extremamente irritada, eu tive vontade de ir lá e, né, matar aquela pessoa, entende? O que esse esbarrão, na verdade, quer dizer? Minha consciência não lembra que quando eu era criança lá, eu fui espancado, violentado, eu presenciei violência, o que a gente chama de vítima secundária. Às vezes a criança não passou pela violência, mas assistiu, né, os pais ali numa situação de violência, brigando, com muitos gritos, né, ou outros tipos de situações, ou que a criança presenciou, que não era adequado ali para a idade dela, que foi muito impactante. Então, às vezes, uma situação aqui externa, ou quando eu vou falar em público, eu fico nervoso, por que eu lembro, né? Porque quando meu pai ia me ensinar a lição, por exemplo, ele ficava sempre nervoso, irritado, ele brigava, ou ele dizia assim para mim, nossa, mas isso aqui é tão fácil, tão simples, o que a pessoa entende? Nossa, se meu pai disse que é tão fácil, tão simples, eu estou tendo dificuldade, é porque eu sou burro. Aí é onde começa a formar as crenças negativas, por aí. Ela nasce no trauma, as crenças negativas. Eu sou burro, eu sou incapaz, eu não mereço ser amado, né? Eu não sou bom bastante, né? Eu sou feio, eu sou burro, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou sujo. Né? Então, a pessoa começa a formar essas crenças negativas. Eu não sou uma pessoa amável, né? Como se fosse nunca ninguém vai poder me amar, principalmente quando os pais não conseguem também se conectar afetivamente e atender às necessidades afetivas da criança. A criança precisa ser atendida não é só nas necessidades físicas, mas nas necessidades emocionais de segurança, de amor, de atenção, de afeto. E às vezes aqueles pais que não tiveram, é o que a gente chama de trauma transgeracional. Eles não tiveram, então eles não conseguem se conectar afetivamente com seus filhos. E essas crianças, né, elas vão sofrer um trauma que seus pais também não conseguiram resolver, que vem lá dos avós, bisavós, e assim vai passando de geração para geração. Então, trauma, ele pode ser herdado? Pode ser herdado, ele pode passar de geração para geração, né? A gente vê muito isso. Ou nossos familiares lá antepassados, né, passaram fome, né, durante a guerra, por exemplo, aí lá os netos, né, os bisnetos ou os tataranetos, quando se tornam adultos, eles começam a ter muito medo de passar fome, muito medo da falência. Por quê? De onde que vem esse medo? Lá dos antepassados, por exemplo. Ou passaram fome, pode desenvolver compulsão alimentar. Sempre eu tenho a sensação que se eu não comer vai faltar aí a pessoa, né? Assim como eu falei também, abuso de substâncias, entre outras coisas. Então, como vocês podem ver, o trauma pode impactar a nossa vida como um todo.
né? Inclusive, os traumas psicológicos geram doenças físicas. Por quê? Por causa da produção constante do hormônio do estresse. O hormônio do estresse sendo produzido durante um período longo da nossa vida, ele pode desencadear doenças, né? Seja uma enxaqueca, seja uma úlcera, seja um problema de retenção intestinal, ou síndrome do intestino irritável, né? Seja uma dor de cabeça, seja uma dor pélvica crônica, seja uma infecção recorrente. Então, seja dores crônicas, né? Eu já peguei muitos pacientes com dores crônicas que não tinham uma causa biológica que justificasse. E aí, depois que nós trabalhamos, eliminamos aquela energia do trauma que ficou retida ali, naquela região específica, e trabalhamos a memória do trauma, que a gente chama metabolizamos, ou seja, fizemos a digestão daquele trauma, a pessoa nunca mais sentiu a dor, por exemplo. Né? Pessoas que melhoraram, tem pessoas que desenvolvem gastrite nervosa, típica gastrite nervosa, ou enxaqueca, onde às vezes tinha pessoas, a pessoa passou por situações, ou às vezes até peguei já caso de zumbido, não que todo caso de zumbido seja necessariamente, mas um dos fatores, onde a pessoa sempre ouvia gritos e gritos, então o que o sistema desenvolveu ali? Um zumbido para eu não ter que ouvir os gritos. Olha só como o nosso corpo, ele é sábio, então ele vai procurar formas de tentar nos proteger daquilo, seja através de um distúrbio mesmo físico, né, ou psicológico, ou pessoas que passam por situações de muitas dores, elas começam a pensar em se matar, né, por quê? Porque eu acho que morrendo eu vou aliviar essa dor, porque ela não consegue conceber a ideia que nós temos outras formas de aliviar essas dores, e essas psicoterapias mais modernas, baseadas no trauma, elas têm a condição de ir lá onde esse trauma está aqui arquivado, né, ir lá e limpar essas memórias, ressignificar essas memórias do trauma, né, e aí a pessoa ela vai se livrar, se libertar, seja das doenças, dos sintomas psicossomáticos, seja de uma depressão, né, seja de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, né? Seja de uma mania de limpeza, por exemplo, né, com um dos sintomas aí do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, uma fobia, né, medo de aranha de elevador, tá? Ou entre outras coisas, tá bem? Então, o trauma seria isso, tudo que excede os limites de segurança e de suporte, causa medo intenso, impotência, congelamento, horror, né? Então, a sensação do trauma é algo muito ruim, e muitas pessoas sentem como iminência de morte, como é o caso da síndrome do pânico. Eu tenho a sensação que meu corpo é meu inimigo e que ele vai me destruir, que eu vou morrer. Então, eu fico com medo de conectar com a minha sensação. O que é a síndrome do pânico? É uma percepção catastrófica dos meus sinais internos. Então, eu acho que meu corpo vai me matar, é como se ele se tornasse meu inimigo. Então, o que é preciso? Então, o trauma pode produzir todos esses sintomas, porque lá no momento, quando eu vivi a situação traumática, meu coração disparava, eu tinha a sensação que eu não conseguia respirar, meu corpo estava me mobilizando para uma situação de luta e fuga, mas eu fiquei aqui, ó, preso nessa camisa de força, eu não pude reagir àquela situação, né? E aí, a sensação, né, de tremor, sudorese, tremor interno, quer dizer, cada sintoma pode estar ligado a uma memória traumática, certo? Talvez não foi um único trauma, foram vários traumas, e cada trauma desenvolve um sintoma, respiração, não consigo respirar, estou sufocada, ou durante o cordão umbilical enrolado no pescoço durante o nascimento, né? Ou passei por uma situação de enforcamento, ou me senti encurralado em algum lugar e alguém, né, abusou fisicamente, né, ou sexualmente, seja lá o que for, ou um afogamento. Então, nós temos várias possibilidades, né? Então, o sintoma, ele está contando a história de uma dor, de um sofrimento muito grande, de um trauma, né? Então, eu sempre gosto de ouvir o que o sintoma quer contar, em vez de tentar eliminar o sintoma, a gente vai ouvir o sintoma, entender o que ele quer nos contar, vamos cuidar
tratar aquele trauma, aquela memória, aquela lembrança, aquela dor, aquele sofrimento, assim, cicatriza as feridas, aí o sintoma se transforma, né? Então, eu não posso eliminar o sintoma vai se transformar naturalmente, que é um processo muito lindo isso, né?